Alegria, alegria! Estamos de volta com a aula 2. Hoje o nosso tema é contrato social. Mas antes da gente avançar sobre o contrato social, eu queria dizer, nós estamos marcando uma live para amanhã. Só que eu quero transferir essa live para semana que vem, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu estou ajustando ainda, fazendo um ajuste fino aqui da live. Só que além disso, eu vejo que está tendo uma baixa incidência dos alunos. Eu quero que vocês falem aí embaixo, pelo menos assim, eu tô vivo. Eu quero saber quantas pessoas estão vendo. Até para eu dimensionar o tipo de ferramenta que eu vou utilizar na live. Nós estamos adiando a nossa live. Nós vamos fazer a live na terça-feira à noite. É até dia da nossa aula. Para tirar as dúvidas, dá tempo do pessoal continuar entrando na ferramenta, ver as nossas aulas que não viram. Porque se não ver as aulas, eu acho que a live vai ser improdutiva. Eu preciso de mais gente nessa live. É claro que se mesmo assim na terça-feira à noite tiver pouca gente, nós vamos fazer assim mesmo. Quero nem saber. Mas é importante que vocês acessem as aulas. Falem aí embaixo, tô vivo! Digam, me dê feedback se gostou, se não gostou. O Adriano, por exemplo, eu queria agradecer imensamente ao Adriano que me deu um feedback aí sobre a possibilidade de dividir as aulas. E aí, Adriano, o que eu vou fazer hoje? Eu não vou dividir por questão técnica mesmo minha aqui, senão ficaria complicado eu gravar em duas etapas. Mas eu vou falar para você quando você deve dar o pause aí no vídeo, quando a gente chegar mais ou menos metade da aula, dá o pause, tenta desligar o celular, essa dica vale para todo mundo, tenta desligar o celular, desligar as notificações todo, foca aqui, você vai gastar aí deve ser 20 minutos que deve dar essa aula, né, porque na verdade ela é muito mais do que 20 minutos, porque tem dúvida, você vai parar, você vai anotar, você vai escrever. Na verdade, quando você for assistir de fato mesmo, você estiver estudando, vai dar muito mais que 20 minutos, porque aqui eu tô direto, sem pergunta, sem olhar para a cara de vocês, sem aquelas interações. Se você quiser agora, dá uma parada aí, vai no banheiro, bebe água, vê as suas notificações do celular e depois volta e concentra de novo, tá certo? Então a live ficou suspensa, terça-feira. Preciso que vocês falem aí para eu saber dimensionar até a quantidade de pessoas que vão participar dessa live, quem tá vivo, quem tá morto, reclama, xinga, fala que tá uma merda, fala que tá bom, enfim, fala qualquer coisa, fala assim, tô vivo, é só para eu saber também como que tá a interação entre nós. Então vamos seguir aí com a aula de hoje. A aula de hoje nossa aí é dar continuidade a falando sobre contrato social. E hoje especificamente nós vamos falar de um ponto importante dentro do contrato social, capital social. Então já tá aí na sua tela, contrato capital social, um tema importante. O que nós vamos falar sobre capital social hoje? Nós vamos falar a forma como que formaliza esse capital social, que a gente vai ver como que é constituído, o que pode virar capital social da empresa, o que é capital social. Vamos ver sobre duas etapas distintas, que é a promessa do capital social e a entrega do capital social pelo sócio. E vamos falar sobre sócio remisso, muito pouquinho sobre sócio remisso, porque nós vamos voltar nesse tema quando a gente falar de limitada, a gente aprofunda nessa história do sócio remisso. Tá certo? Então vamos lá na proposta da aula de hoje, seguindo aí na sua tela, sobre capital social. A gente começa falando sobre o inciso 3, explicando, detalhando, esmiuçando o inciso 3 do 997. O 997, ele fala o seguinte, o inciso 3. O 997 tem a listinha, são 8 itens que são obrigatórios no capital social. E aqui no inciso 3 ele vai começar... são 8 itens do contrato social. E no inciso 3 ele vai começar aí a falar sobre capital social. Olha o que fala. O capital da sociedade expresso em moeda corrente. Primeiro detalhe. Todo capital deve ser descrito em moeda. Mesmo que eu possa integralizar, a gente vai ver daqui a pouco, algumas formas diferentes, ou seja, não necessariamente o capital social, quando você entrega ele para a empresa, é dinheiro, não necessariamente, mesmo não sendo dinheiro, ele tem que ser expresso em moeda corrente. E quando fala moeda corrente, é a moeda em vigor na data da constituição do contrato social. No caso, então, é real. E por que nós temos esse cuidado aí, o código teve esse cuidado em falar em moeda corrente? Porque nós já passamos por real, plano cruzado, plano Collor, né? Já passamos aí por cruzado novo, enfim, nós já tivemos várias moedas. Então o primeiro cuidado é esse. O segundo cuidado que está chamando a atenção é que mesmo que eu faça, crie um capital social baseado em valores em outras moedas, por exemplo, dólar,
eu coloco um bem que está no exterior, que tem avaliação em dólar, ele obrigatoriamente tem que haver a conversão e avaliação dele para a moeda corrente nacional. Então nós temos que ter, na verdade, o que o legislador busca aqui é uma unissolidade, uma coisa universal, uníssula de comparação. Então todos os bens que vão estar dentro da empresa, e principalmente o capital social, que vai fazer parte do patrimônio da empresa, devem ser descritos numa moeda única. Não importa se vai vir em dólar, se vai vir em imóvel, se vai ser carro, mas tudo vai ter o mesmo valor e vai ser descrito pela moeda corrente no país. Essa é que é a primeira parte aí do capital social. Mas vamos para o quadro branco para a gente entender o que é capital social. Capital social, vamos entender um pouquinho o que é capital social. Vamos aí no seu quadro branco aí agora. Bem, capital social é o seguinte: o sócio, quando ele quer participar da empresa, ele vai entrar lá com uma grana. Então um sócio aqui que tem um dinheiro ou algum bem, alguma coisa que tem valor, o sócio fala assim, eu quero participar dessa empresa. E aí ele transfere para a empresa esse bem ou esse dinheiro, porque nós vamos dar sequência no inciso 3 e vai ver que pode ser um bem, vai transferir essa coisa com valor econômico para a empresa. Então o sócio tem alguma coisa que tem valor econômico e transfere para a empresa. Quando ele transfere para a empresa, isso que ele transferiu para a empresa, seja bem, seja dinheiro, seja qualquer coisa, né? O dinheiro também é um bem. Isso se transforma em valor para a empresa, ou seja, isso se transforma, a empresa adquire a propriedade. Chegar para cá, para caber, a propriedade do bem. Então vamos por partes aqui para a gente entender capital social. Então, capital social é o seguinte: o sócio, querendo participar de uma empresa, contribui com alguma coisa para a empresa, alguma coisa de cunho financeiro, alguma coisa que tenha valor financeiro, que a gente vai ver que pode ser dinheiro, mas pode ser bem também. Essa entrega, quando ele entrega esse bem para a empresa, esse bem vai virar de aquisição da empresa. Deixa de ser da propriedade do sócio para ser propriedade da empresa. E o sócio vai receber em troca, o sócio vai receber como contraprestação um direito. Que o direito que é esse? São as cotas sociais. As cotas sociais representam que ele tem um direito sobre a empresa. Vamos voltar aí então na sua tela o quadro branco. Então o sócio entregou para a empresa, vamos mudar a cor aqui. Esse bem imediatamente vira de propriedade da empresa e o sócio recebe como contrapartida um direito. Direito é o quê? Direito geralmente aos lucros, mas uma série de responsabilidades também. Correto? Esse direito que o sócio tem em relação à empresa, nós chamamos de cotas sociais. Então a cota social é um direito que o sócio tem em relação à empresa e corresponde exatamente o valor que ele transferiu para a empresa. Pode ser que esse valor da cota social amanhã valha mais? Pode, mas nós não vamos mexer com isso agora. Mas no momento que ele entrega a empresa, eu entreguei R$1.000. Eu tenho direito de R$1.000 em valor de cotas sociais da empresa. Eu entreguei R$1.000.000, seja em dinheiro, seja em bem, seja em carro, não importa. Eu tenho direito sobre a empresa de R$1.000.000. Mas observa, como eu disse, no momento que o sócio entrega aquele valor para a empresa, ou aquele bem para a empresa, aquele bem e aquele valor viram direitos e propriedades da empresa. Vamos dizer que então eu entreguei um imóvel para a empresa. Amanhã, se eu quero sair da empresa, eu tenho direito de receber o imóvel de volta? Vamos dizer que eu coloquei um imóvel de R$1.000.000. Eu vou sair da empresa. Eu posso falar assim com a empresa: ô empresa, me devolve o meu imóvel que eu coloquei? Negativo. Porque no momento que você entregou esse bem para a empresa, para formar o capital social, e o capital social é justamente isso,
são os bens que vêm do sócio, os bens com valor econômico e financeiro que vêm dos sócios. Quando eu entrego para a empresa, aquilo virou de aquisição e propriedade da empresa. Se amanhã eu adquirir o direito através de cotas sociais, a empresa me entregou as cotas sociais da própria empresa. Se amanhã eu sair da empresa, o que eu tenho direito? Eu tenho direito a R$1 milhão. De quê? Do imóvel que eu integralizei? Do imóvel que eu entreguei para a empresa? Negativo. R$1 milhão do que for. R$1 milhão de dinheiro, R$1 milhão de imóvel, enfim, não importa. Mas aquele bem que eu integralizei virou de propriedade da empresa, não é mais meu. O que eu sou dono agora são de direitos sobre a empresa, que são as cotas sociais. Tranquilo? Então a mão de via dupla. Entrego os direitos de valor financeiro, entrego o bem de valor financeiro, a sociedade me devolve as cotas sociais, mas aqueles bens que eu já entreguei viram propriedade da empresa, não são mais minha propriedade. Se amanhã eu vier sair, eu tenho direito àquele valor econômico das cotas sociais, mas não o bem em si. Vamos seguir. Aí na sua tela. Vamos lá. Então eu entrego esses bens aqui para a empresa. Como eu disse, essa entrega pode ser em dinheiro, que é um bem, né? Mas eu vou diferenciar aqui porque é o que está na cabeça de vocês, eu tenho certeza disso. Pode ser dinheiro ou pode ser em bens. Corpóreos ou incorpóreos. Olha aí na sua tela o que o inciso 3º está falando. Olha lá. O capital da sociedade é expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens. Não faz diferenciação aqui se bens corpóreos e incorpóreos. Qualquer espécie. A única coisa é suscetível de avaliação pecuniária. Ou seja, são bens que têm valor econômico. Se o bem tem valor econômico e eu consigo estimar quanto que é esse bem, aí eu posso utilizar esse bem para virar cotas sociais, para que a sociedade me devolva as cotas sociais e a sociedade fica com esse bem. Esse bem, então, formado, esses bens, esse dinheiro, esse conjunto de coisas formados pela entrega à sociedade, forma o capital social, que não é especificamente aquele bem, é um valor. O capital social é um valor. Lembra, no momento que eu entrego para a sociedade, aqueles bens viram de propriedade da sociedade. Tá certo? Mas pode surgir um problema aqui. Qual que é o problema? Até de lavagem de dinheiro. De eu superestimar o valor do bem. Às vezes eu estou entregando um uninho completo. É até engraçado, né? Uno completo parece que não fecha na mesma frase. Mas vamos dizer, um uninho completo, que ele tem valor de mercado, olha a tabela FIP lá, era R$3 mil. E aí eu entro com ele por R$50 mil na empresa. Lavagem de dinheiro de alguma forma, né? Pode acontecer isso, eu superestimar esses bens. E o mais engraçado é que os demais sócios aceitam eu entrar com esse capital social do uninho completo, que vale R$3 mil, no valor de R$50 mil. Para evitar esse problema, olha aqui a questão da estimação. O código, lá na frente, contrato limitada, no 1055, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, leia aí na sua tela. Pela exata estimação de bens conferidos pelo capital social, ou seja, pela valoração dos bens, porque o dinheiro não tem problema, R$1 é R$1, mas os bens eu preciso de avaliação. Inclusive na SA a gente vai ver que essa avaliação é até mais completa, porque precisa de 3 técnicos para avaliar, enfim, nós vamos ter uma situação mais complexa ainda. Mas aqui olha só que o 1055 está falando aqui, que se aplica às limitadas e às sociedades simples também. Ó. Pela exata estimação dos bens, pelo valor correto dos bens ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Olha o que ele está falando. Está falando o seguinte, se você aceitou aquele uninho de R$50 mil e depois alguém sofreu prejuízo com a empresa e ela buscar o dinheiro na empresa e não tem os 50 mil, porque o uninho vale 3 mil valor de mercado, você, sócio, que colocou aquele uninho valendo 3 mil reais, responde. Mas não só você. Vai ter que pagar a conta solidariamente os demais sócios que admitiram você colocar dinheiro na sociedade de uma coisa que não existe.
Porque o NIM vale 3 mil, não vale 50 mil. Então, essa diferença de 47 mil, os demais sócios vão ser responsáveis solidariamente. A estimativa do bem é, então, um direito do sócio, os demais sócios aceitam, mas se aquele bem estiver estimado erroneamente, todos os sócios respondem solidariamente perante a terceiros, para evitar, assim, fraude, para evitar, assim, que alguém surja com um bem e dê uma supervalorização para ele. Tranquilo? Vamos seguir, então. Aí na sua tela, aí agora, vamos falar sobre promessa e entrega, que é, na verdade, o 4. Porque existem dois momentos diferentes. O inciso 4 do 997 fala o seguinte. A cota... Antes do 997, vamos fazer uma pausa aqui. Quem quiser agora, dá pausa no vídeo, liga aí suas notificações, vai ver seu Facebook, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai dar um tempo. Eu vou dar aqui uma paralisada, mas o vídeo vai continuar. Eu só vou dar uma respirada para que você possa dar pausa no vídeo e a gente faça esse corte aqui antes de avançar. Então faz aí sua paralisação para quem quiser. Fez sua paralisação? Se não fez, vamos continuar. Se fez, vamos voltar. Então nós estamos falando aí sobre capital social. Falamos aí sobre a forma que o capital social, como que ele constitui dentro da empresa. Falamos que pode ser através de bens, pode ser através de dinheiro também. E agora vamos para o inciso 4, que fala a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-lo. Existem dois momentos aqui. Dois momentos. Vamos para o nosso quadro branco aqui para a gente ver quais são esses momentos. Esses momentos, na verdade, são os seguintes. Existe um momento em que a pessoa promete, escreve no contrato social, deixa eu colocar de azul aqui, escreve no contrato social e se compromete a entregar o capital. Porque pode acontecer o seguinte, fala, eu estou fazendo sociedade com o João, e o João vira para mim e fala assim, vamos cada um dar 100 mil? Aí o João fala, ok. Eu falo assim, eu vou dar os 100 mil agora. Mas o João pode virar para mim e falar assim, Leandro, eu não tenho 100 mil agora, mas eu prometo dar os 50 mil agora e me comprometo que até janeiro do ano que vem eu vou dar os outros 50 mil. Pode acontecer isso? Pode. Então ele já se compromete com a sociedade de que a sociedade em janeiro do ano que vem vai ter 200 mil, porque ele vai chegar agora hoje com 50 mil, mais os meus 100 mil que estou entrando agora, 150 mil, e mais os 50 mil que ele vai estar prometendo que até janeiro vai me entregar. Então existem dois momentos. O momento da promessa da entrega do capital, em que a sociedade, os sócios se comprometem entre si e perante a terceiros que vai entrar com aquela grana, e um segundo momento que é o real da entrega. Então vamos dividir esses momentos aí no seu quadro branco. Então nós temos um momento da promessa. E temos um segundo momento, que é o momento da entrega. Opa, ficou horrível isso aqui, vamos lá. Entrega. Esse momento da promessa, em que o sócio se compromete a entregar o capital social, nós chamamos isso aqui de subscrição do capital. Subscrição do capital. Então, é o momento em que o sócio se compromete a entregar, ele subscreve o capital no contrato social e lá está subscrito, que ele, na data X, vai entregar o capital social. Essa é uma promessa para com outro sócio, mas é uma promessa também para toda a sociedade. Porque como o contrato social vai a registro, toda a sociedade, todas as pessoas que estão lidando com aquela empresa têm a consciência que na data ou a promessa tem a obrigação de que em janeiro do ano que vem o João vai entrar com mais 50 mil na sociedade. Então esse momento nós chamamos de promessa de subscrição, é o que vai para o contrato social. Vamos voltar aí para a sua tela. Mas temos um segundo momento então, que é a entrega efetiva desse bem ou desse dinheiro. A entrega efetiva desse bem e desse dinheiro chama-se integralização. Integralização. Então, dois momentos.
Subscrição e integralização. Subscrição é o momento que eu prometo no contrato social entregar alguma coisa, e a integralização é quando eu de fato entrego no contrato social. Quem já leu algum contrato social na vida já viu a seguinte frase: o capital social é formado por R$100 mil subscrito e integralizado. O que significa? Significa que houve uma promessa dos sócios e que essa promessa já se cumpriu. Ou seja, cada centavo daquele dinheiro que foi prometido está entregue. Mesmo quando eu inicio a sociedade e os sócios já chegam com o dinheiro na hora, eu, sociedade com o Marcelo, eu chego com 100 mil, o Marcelo chega com mais 100 mil. Na hora, não vai ser promessa futura não. Ainda assim nós vamos ter esses dois momentos. Por quê? Uma hora eu me comprometo no contrato social, mas efetivamente eu só transfiro dinheiro para a empresa um dia depois, uma hora depois, 3 horas depois. Dificilmente será no momento exato do registro do contrato e o momento da entrega. Pode ser que eu entreguei antes, a integralização pode até acontecer antes da subscrição, não tem problema. Mas mesmo nesse momento então que eu entrego junto, fiz o contrato social e estou entregando dinheiro para a empresa, eu vou ter um momento da subscrição e integralização. Por isso, no contrato social está escrito lá, subscrito e integralizado. E ali dá uma noção para terceiro que está relacionado com a empresa, o que de fato eu tenho de dinheiro na empresa e o que de fato vai entrar no futuro de dinheiro da empresa. Porque o sócio está se comprometendo no futuro a integralizar. Ele está subscrevendo aquele capital e está se comprometendo a integralizar numa data futura aquele dinheiro. Então, o terceiro tem noção do que tem de bens e direitos como capital social dentro da empresa e o que tem de promessa para entrega de dinheiro para o futuro dentro daquela empresa. Vamos seguir. Então, integralização e subscrição. Só que aí surge um inciso 5 que fala o seguinte: olha, a integralização desse capital pode ser através de serviço. E fala o seguinte: a prestação a que se obriga o sócio, ou seja, em vez de ele entregar em forma de bens, pode haver entrega em forma de serviço, que seria a sociedade de serviço. Como que é isso? Um cara chega com grana e o outro chega com serviço. Pode acontecer isso? Pode. Eu vou fazer exceção aqui. Cuja contribuição consiste em serviço. Então, caso exista a negociação em que um vai entrar com a grana e o outro vai entrar com serviço, é possível fazer isso? É. Só que o detalhe, isso vai ter que estar descrito no contrato social. O contrato social vai estipular as regras, mesmo assim vai ter que entregar cotas para esse cidadão, porque não é só a prestação de serviço, vai ter que integrar cotas. Olha, está escrito aí, a prestação a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviço. Tem que falar que entrega de cotas sociais, quanto que ele vai ter direito ao lucro. Nós vamos falar para frente que ele não vai ter nem direito, não vai responder pelas dívidas, só pelo lucro, mas vou deixar para falar isso na frente, quando falar de responsabilidade dos sócios. Só que um detalhe, prestação de serviço como forma de capital social só pode ocorrer na sociedade simples. A sociedade limitada veda a contribuição com prestação de serviço. Então, na sociedade simples, né, na contabilidade, né, na sociedade lá que se faz prestação de serviço, é possível a entrega de capital social, a participação dentro da empresa, melhor dizendo, ser através de serviço e não ser através da entrega de bens. Na sociedade limitada, tem vedação. Olha aí o que o 1055 fala, que é justamente que trata de sociedade limitada. Fala o seguinte: é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviço. Então, a prestação de serviço somente é possível como forma de participação do sócio na sociedade, se for na sociedade simples. Porque na sociedade limitada é vedado a utilização desse instrumento. Tranquilo? Vamos adiante. Falamos de promessa de entrega, falamos da forma que pode ser de bens, falamos de promessa de entrega. Agora vamos falar do sócio remisso. No sócio remisso aqui não vamos falar muito pouco, porque eu vou voltar nesse assunto falando dos desdobramentos que vão acontecer sobre o sócio remisso dentro da limitada. Aqui o que a gente tem que saber é o seguinte: olha, eu prometi entregar um capital. Isso está escrito no meu contrato social. Isso chama subscrição. Mas eu não entreguei o capital. Ou seja, eu não integralizei esse capital. Se na data de janeiro lá que eu me comprometi a entregar esse bem,
eu não entrego esse bem, eu viro um sócio remisso. Então, sócio remisso, por enquanto, aí na sua tela, diz o seguinte, por enquanto é só isso que nós temos que saber. Sócio remisso é aquele que se obrigou a entregar um capital, ou seja, subscreveu o capital no contrato social, mas não realizou a integralização. De fato, não entregou esse capital. Não cumpre com a sua obrigação de subscrição. É isso que nós temos que saber aqui por enquanto. Porque nós vamos ver para frente que essa promessa e não entrega, perante a terceiros, todos os sócios vão ser responsáveis solidariamente pela não entrega do capital. Então, diante do sócio remisso, quando esse não cumpre na data o que deveria cumprir, os demais sócios, vão responder solidariamente perante terceiro. Mas aguenta a mão que isso vai ser conversa para uma segunda etapa. Vamos fechar a aula de hoje? Vamos fechar a aula de hoje resumindo para você aí o que nós falamos. Então estamos falando de contrato social, falamos sobre capital social especificamente na aula de hoje. Nós falamos sobre a forma, que a forma pode ser através de dinheiro ou através de bens. Eu faço essa diferenciação porque dinheiro é bem, mas eu faço diferenciação porque a gente está na cabeça que o capital social poderia só ser em dinheiro. Mas pode ser também através da entrega de carro, de imóvel, qualquer coisa que tenha valor pecuniário. Existe um momento, então, que o sócio entrega isso para a empresa e aquele bem vira automaticamente propriedade da empresa, não é mais do sócio. O sócio recebe, na verdade, um direito de contraprestação. Qual que é esse direito? São as cotas sociais. Aquele dinheiro que foi transferido para a empresa e virou de propriedade da empresa forma o chamado capital social. Existem dois momentos para o sócio nesse movimento de constituição do capital social. Um primeiro momento de promessa, que ele promete no contrato social a entregar alguma coisa, que a gente chama de subscrição do capital social. E temos um momento de entrega, onde efetivamente ele entrega para a empresa aquele bem que se comprometeu, que a gente chama de integralização do capital social. Além disso, nós vimos a questão do sócio remisso. O sócio remisso é aquele que se compromete, subscreve o capital, mas não entrega, ou seja, não integraliza. E para finalizar, na verdade, só a gente viu um pouquinho antes, mas para finalizar a aula de hoje, vale destacar que a integralização do capital pode ser feita através de contraprestação de serviço, mas isso não é permitido na sociedade limitada. Somente é possível o sócio prestador de serviço na sociedade simples. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Relembrando, a live vai ser terça-feira, mas eu preciso que vocês me digam que vocês estão vivos, até para saber o tamanho da ferramenta que eu vou utilizar. Fala aí embaixo, comunica comigo, me xinga, agradece, reclama da aula, enfim, fala qualquer movimento para saber que você está no mundo, que não estou sozinho aqui, o coronavírus dizimou todo o resto da população do mundo. Comunica comigo, isso é importantíssimo. E Adriano, obrigado pelo retorno, tá, cara? Valeu muito, eu gostaria que mais pessoas dessem retorno. Eu sei que algumas já estão dando retorno, o Adriano até me deu uma dica aí de dividir o vídeo em dois, ou pelo menos, e eu acabei criando um ponto aqui para você dar o pause no vídeo, você beber uma água para ninguém desfocar e para todo mundo ficar durante pelo menos 10 minutos com todo o celular desligado, com todas as notificações desligadas para aprendizado. Então isso foi a aula de hoje. Hoje foi dia de contrato social, hoje foi dia de capital social. Vamos que vamos, seguindo firme e forte nessa luta aí. Até a próxima aula. Fui!